Fala, nação rubro-negra, segunda-feira deliciosa. Depois de uma vitória maiúscula do Mengão sobre o Palmeiras, é sempre bom demais começar a semana com o astral lá no alto, ainda mais com um caminhão de notícias fervendo no mundo do Flamengo. E olha, tem de tudo provocação nas redes sociais, preocupação médica, confusão nos bastidores e até convocação da seleção brasileira chegando. Então se ajeita aí que o papo hoje tá quente, vamos abrir logo com uma notícia que preocupa. Gerson, o nosso Coringa, saiu de campo ontem sentindo muitas dores no joelho, precisou até de maca. Depois ficou no banco com gelo na perna e mancando bastante. A situação ligou o alerta, porque além de ser peça-chave no Flamengo, Gerson tá na pré-lista da seleção brasileira. Isso mesmo, o técnico Carlo Ancelotti, que chegou agora no Brasil, deve anunciar hoje sua primeira convocação e o Gerson tem grandes chances de aparecer. Mas claro, isso depende dos exames que ele vai fazer ainda hoje. Caso seja algo mais sério, o Flamengo precisa avisar a comissão técnica da seleção de que ele não tem condições de ser chamado. Vamos ficar de olho nisso porque o camisa 8 é um dos 6 nomes do Mengão na mira de Ancelotti, junto com Pedro, Danilo, Wesley, Alexandro e Léo Ortiz. Falando no Ancelotti hoje à tarde, rola convocação no Rio de Janeiro e o central rubro-negro vai estar lá acompanhando tudo. A expectativa é grande para ver quais serão os primeiros convocados dessa nova era da seleção brasileira. Mas agora vamos mudar de assunto e falar de treta, porque a zoeira pós-jogo foi pesada. O Flamengo não perdoou e fez questão de alfinetar a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Você lembra daquele vídeo dela dizendo: "Não dá pra perder pênalti, o gol é muito grande"? Pois é. O perfil oficial do Flamengo publicou um vídeo mostrando um jogador do Palmeiras desperdiçando uma penalidade e em seguida o Arrascaeta convertendo o pênalti que abriu o placar para o Mengão. Tudo isso ao som da famosa frase da Leila: "A zoeira foi no ponto". E como era de se esperar, a provocação teve resposta. Após o jogo, o clima esquentou nos bastidores. José Botto, diretor do Flamengo, falou na zona mista sobre a arbitragem e soltou uma bomba, segundo ele, um dirigente do Palmeiras teria invadido o vestiário do árbitro. Botto reclamou de um lance em que houve um pisão em Luiz Araújo que poderia ter gerado o segundo amarelo para o jogador palmeirense e disse que o árbitro marcou um pênalti inexistente contra o Flamengo. A fala repercutiu rápido e o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, não deixou barato. Chamou José Botto de mentiroso na lata e disse que falaria isso pessoalmente. A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras está cada vez mais acirrada dentro e fora de campo. Falando em campo, vamos analisar rapidinho o jogo. O primeiro tempo foi bem fraco, para ser sincero. As duas equipes se estudaram muito pouco, criaram e não levaram perigo real. Mas o segundo tempo foi diferente e muito por causa da entrada do Michael. Quando ele entrou, o Flamengo começou a incomodar, a atacar mais pelos lados e abrir espaços. Foi numa dessas jogadas que surgiu o pênalti. Luiz Araújo fez uma bela jogada, achou a Arrascaeta bem posicionado e o uruguaio foi derrubado. Pênalti bem marcado e bem cobrado. Depois ainda veio o golaço de Ayrton Lucas numa troca de passes rápida que terminou com ele batendo cruzado no canto. Final 2-0 para o Mengão e festa da torcida. Com o resultado a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro embolou de vez. O Palmeiras ainda lidera com 22 pontos, mas o Flamengo encostou, tem 21. O Cruzeiro tá logo atrás com 20 e o Red Bull Bragantino fecha o G4 com 17. E detalhe, o Bragantino ainda joga contra o Juventude em casa no estádio Cícero de Souza Marques, enquanto o Nabizão passa por reformas. E olha, a conta que a gente faz no próximo fim de semana tem Palmeiras e Cruzeiro se enfrentando. Se o Cruzeiro vencer e o Flamengo fizer a lição de casa contra o Fortaleza, o Mengão pode assumir a liderança da competição? Tudo nas nossas mãos. Falando em Fortaleza, o clima por lá também não é dos melhores. Após mais uma derrota, o técnico Juan Pablo Vojvoda ficou visivelmente abatido na coletiva. Chegou a dizer que não tinha o que falar, como se estivesse dando a entender que talvez esteja perdendo o grupo. Mas como sempre digo, jogo se resolve em campo, não no extracampo. O Flamengo tem que entrar focado, respeitar o adversário, mas impor seu jogo. A reapresentação do elenco rubro-negro aconteceu hoje cedo às 10 da manhã. O time já começou a preparação para o duelo de quarta-feira pela Libertadores contra o Deportivo Táchira. Esse jogo é importantíssimo
porque dependendo do resultado da outra partida do grupo, entre LDU e Central Córdoba, o Flamengo ainda pode terminar a fase de grupos como líder. Isso significaria decidir o confronto das oitavas de final no Maracanã diante da nação, o que sempre faz diferença. Então foco total nesse compromisso. E por enquanto é isso. Daqui a pouco tem convocação, tem mais movimentação e a cobertura vai ser completa. Fica ligado porque vem mais novidade quente por aí. E já que a gente tá falando de Libertadores, vale lembrar o quanto é essencial o Flamengo terminar essa primeira fase como líder do grupo. Não é só questão de prestígio, não. Terminar em primeiro significa ter o direito de decidir o mata-mata jogando no Maracanã, com a força da nação empurrando o time do início ao fim. E se tem uma coisa que a gente sabe, é que o Maraca lotado muda, o jogo pressiona o adversário, transforma clima e contagia os jogadores. Só que para isso acontecer, o Flamengo precisa vencer o Deportivo Táchira e ainda torcer por um tropeço da LDU. É difícil? Não! É Libertadores e nela tudo pode acontecer. Mas uma coisa é certa, o Mengão vai para cima com tudo e a preparação já começou a todo vapor. Agora, voltando ao que rolou no último jogo contra o Palmeiras, não dá para deixar de falar da postura do time no segundo tempo. O que se viu ali foi um Flamengo diferente, mais intenso, mais agressivo, querendo realmente vencer. O destaque vai pro Michael, que quando entra, muda a dinâmica da partida. Ele parte pra cima, desafia a marcação, acelera o jogo e bagunça a defesa adversária. Não é à toa que logo depois da entrada dele, o Flamengo começa a criar chances mais claras. O gol de pênalti que abriu o placar começou numa jogadaça do Luiz Araújo, que tá cada vez mais confiante. Ele deixou o marcador no chão e achou o Arrasca num passe genial. E o uruguaio, como sempre, mostrou categoria. Depois a jogada do segundo. Gol foi pura inteligência coletiva. Alan abre o jogo tabela rápida e Ayrton Lucas chega batendo com precisão. 2-0 justíssimo sem contestação. Só que fora de campo, como já falamos, o pós-jogo foi ainda mais pegado do que o que rolou nas quatro linhas. A provocação do Flamengo nas redes sociais foi certeira, e claro que isso mexeu com os ânimos do lado palmeirense. A reação foi imediata, com direito à troca de farpas públicas. A declaração do José Boto foi forte, acusando invasão de vestiário, e gerou uma resposta direta de Anderson Barros, que não hesitou em chamar o dirigente do Flamengo de mentiroso. O clima pesou, e a verdade é que quando se trata de Flamengo e Palmeiras, qualquer faísca vira incêndio. São dois times que vêm dominando o cenário nacional nos últimos anos e essa rivalidade está cada vez mais aflorada. A arbitragem, como sempre, foi o centro da polêmica. José Boto não poupou críticas e citou lances específicos que na visão dele prejudicaram o Flamengo. E aí entra mais uma questão, o uso do VAR, que apesar de estar aí para ajudar, ainda gera interpretações diferentes. Um pisão, um toque de mão, uma falta duvidosa, tudo vira discussão. O lance com Luiz Araújo poderia sim ter mudado o jogo caso o segundo amarelo fosse dado. Mas no fim das contas, o Flamengo soube superar isso dentro de campo e não deixou que essas decisões atrapalhassem o resultado. E falando sobre resultados, a tabela do Campeonato Brasileiro tá pegando fogo. A diferença entre o primeiro e o quarto colocado é pequena e qualquer vacilo pode custar caro. O Flamengo tem pela frente jogos decisivos e precisa manter o ritmo. Contra o Fortaleza, por exemplo, não dá para entrar achando que tá ganho. Apesar do momento ruim do adversário que vive uma crise técnica e emocional, o Flamengo tem que se impor e mostrar que quer ser campeão. Vojvoda tá pressionado, a torcida tá cobrando, mas o jogo se ganha dentro de campo. E se o Mengão fizer o que sabe, tem tudo para sair com mais 3 pontos. Outro ponto importante é a administração do elenco. Com a maratona de jogos vai ser fundamental rodar os jogadores, evitar lesões e manter o nível de intensidade. Gerson já é uma preocupação séria. Se a lesão no joelho se confirmar, pode ser desfalque por semanas. E aí a comissão técnica vai precisar encontrar soluções. O bom é que o Flamengo tem um elenco qualificado com opções no meio-campo e ataque. Só que perder um jogador como o Gerson nunca é fácil. Ele é versátil, ajuda na marcação, tem boa saída de bola e ainda chega no ataque. Uma ausência que pesa ainda mais se coincidir com o período de convocação da seleção. E por falar nisso, vamos voltar a esse assunto porque ele é importantíssimo. A chegada de Carlo Ancelotti à seleção brasileira representa uma mudança de mentalidade?
É um técnico europeu multicampeão com uma visão diferente do futebol. A expectativa é de que ele traga novas ideias, renove o elenco e monte um time competitivo que resgate o orgulho do torcedor brasileiro. E nessa renovação, o Flamengo tem muito a oferecer. Pedro, por exemplo, é um centroavante com faro de gol, que sabe jogar de costas, tem técnica e já mostrou que pode decidir. Wesley é um jovem com personalidade. Alexandre é regular e seguro. Léo Ortiz tem liderança e o próprio Gerson, se estiver bem fisicamente, tem bola para estar entre os 11. Então essa convocação de hoje vai ser um termômetro para medir como o Ancelotti vê os jogadores do futebol brasileiro. E claro, vai mostrar o quanto o Flamengo pode influenciar na formação da nova seleção. A expectativa é grande e o torcedor do Mengão quer ver seus jogadores brilhando com a amarelinha, mas ao mesmo tempo sabe que isso pode significar desfalques importantes em momentos decisivos da temporada. Por isso é sempre uma mistura de orgulho e preocupação. A gente quer ver nossos craques na seleção, mas também quer contar com eles em campo vestindo o manto sagrado. Enquanto isso, os bastidores do clube seguem agitados. A diretoria trabalha em silêncio, mas sempre atenta ao mercado. A janela de transferências vai abrir e podem pintar novidades tanto de chegada quanto de saída. Alguns nomes estão sendo monitorados e tudo depende de como o elenco vai se comportar nas próximas semanas. Se surgir a necessidade, o Flamengo não vai hesitar em ir ao mercado, mas por enquanto a prioridade é manter o grupo focado unido e competitivo. O objetivo é, claro, conquistar tudo o que estiver ao alcance. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O Flamengo quer e pode brigar por tudo. Agora, olhando pra frente, o torcedor rubro-negro sabe que essa sequência de jogos é decisiva. O jogo contra o Deportivo Táchira pode garantir a liderança do grupo na Libertadores. Depois vem o duelo com o Fortaleza, que pode colocar o Flamengo na liderança do Brasileirão. E aí, emendando, já começam os confrontos de mata-mata, onde qualquer erro pode custar a classificação. Por isso, o momento é de atenção máxima, de foco total. Não dá pra vacilar, não dá pra relaxar. A torcida tá fazendo sua parte, apoiando, lotando o estádio, empurrando o time. E o grupo parece entender essa responsabilidade. A postura contra o Palmeiras mostrou isso. O time jogou sério, foi intenso, soube aproveitar as chances e saiu com uma vitória importante. Agora é manter esse espírito, esse comprometimento, porque o caminho até os títulos é longo, mas o Flamengo já mostrou que tem força para chegar lá. E olha com o Ancelotti comandando a seleção, com o Mengão embalando com o Maraca lotado e a torcida cantando, o cenário tá todo preparado para mais uma grande temporada. Basta o time fazer sua parte em campo, que a nação faz o resto fora dele. Vamos pra cima com tudo, porque o Flamengo é gigante e quando tá focado ninguém segura. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Um burburinho enorme tomou conta do mundo do futebol nas últimas horas. Fontes próximas ao Flamengo revelaram que Cristiano Ronaldo, o astro português, foi visto chegando à sede do clube carioca para uma possível assinatura que abalaria o cenário do futebol mundial. A chegada do craque para disputar o Super Mundial de Clubes? Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita até o momento, a movimentação já provoca especulações intensas entre torcedores, jornalistas e especialistas. A possibilidade de Cristiano Ronaldo vestir a camisa do Flamengo, ainda que temporariamente para o Super Mundial, mexe com os ânimos no Brasil e no exterior. O jogador, que já brilhou em clubes gigantes como Manchester United, Real Madrid e Juventus, poderia agregar um valor imenso, tanto técnico quanto comercial, para o time rubro-negro. Imagina só a força do Flamengo com um dos maiores nomes da história do futebol, buscando mais uma taça internacional para a sua galeria. Ainda que pareça improvável, fontes internas comentam que as negociações estão avançadas e que a chegada de CR7 à sede do clube não foi casual. A ideia seria aproveitar a janela para que o português se junte ao elenco para o torneio que reúne os principais campeões continentais do mundo. Caso o negócio se concretize, será um dos maiores coups da história do futebol sul-americano, colocando o Flamengo em evidência global de uma forma inédita. A torcida já começa a imaginar o que poderia ser ver Cristiano Ronaldo em campo.
com a camisa vermelha e preta, realizando jogadas clássicas, suas arrancadas e os gols de placa que o consagraram. Além do impacto dentro de campo, o marketing em torno dessa contratação seria colossal, movimentando vendas de camisas, patrocínios e aumentando ainda mais a visibilidade do clube. Por ora, o clube mantém o silêncio, alimentando ainda mais as especulações, enquanto o próprio CR7 não se manifesta publicamente. Será que essa movimentação é um sinal de que o craque está mesmo disposto a encarar um desafio diferente e se juntar ao Flamengo para um torneio de prestígio? Ou será apenas mais um rumor do mercado de transferências que circula frequentemente? Nessa época do ano, se confirmada, a chegada de Cristiano Ronaldo ao Flamengo para o Super Mundial seria um divisor de águas, não só para o futebol brasileiro, mas para toda a América do Sul. Resta aguardar os próximos capítulos dessa história, que promete mexer com o coração dos apaixonados pelo esporte e agitar as conversas nos bastidores do futebol mundial. Até lá, o que não falta é expectativa e curiosidade, para saber se o fenômeno português vai mesmo cruzar o Atlântico para vestir a camisa rubro-negra e brilhar sob os holofotes do Super Mundial. É isso, família! Valeu demais por acompanhar! Até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!